Ouviremos agora o pronunciamento do presidente e proponente da sessão solene, vereador Reis. Sempre quando eu venho aqui à tribuna, as pessoas esperam assim, poxa, vou ter que ficar mais 2 horas aqui ouvindo o Reis falar, né? Vou tentar reduzir para um tempo menor, menos que 2 horas. Bom, eu quero cumprimentar então o Dr. Valdir Antônio Govino Júnior, que prontamente atendeu o nosso convite. Muito obrigado pela presença. Delegado de polícia, dirigente da assistência policial civil da Secretaria de Segurança Pública, representando aqui nesta sessão solene o senhor secretário de Estado, general João Camilo Pires de Campos. Cumprimentar o meu companheiro de partido da velha data, que eu acompanho há muitos anos, deputado federal Rui Falcão. Tive a oportunidade de ser assessor dele na Assembleia Legislativa, ser assessor dele na Secretaria de Governo, na gestão da então prefeita Marta Suplicy. Então, eu fiquei muito contente também, Rui Falcão, com a sua presença e as demandas que a gente tem, que a gente caminha em Brasília. Hoje mesmo o doutor Domingos Paula Neto, diretor do PHPP, ele me falou sobre a questão que está em Brasília lá, a discussão, né, que a Polícia Militar possa fazer o trabalho da Polícia Civil, e a gente vai buscar uma reunião com o Rui Falcão, com o Paulo Teixeira, para tratar dessa questão. Cumprimentar o Dr. Arlindo José Negrão, também muito obrigado pela presença. Estive ontem na Assembleia e pronto, atendeu o nosso chamado, o nosso convite. Ele está aqui representando a doutora Elizabeth Ferreira Sato, a qual tive a oportunidade de trabalhar com ela no Departamento de Narcóticos, representando a Delegacia Geral de Polícia. Cumprimentar o doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo. Cumprimentar a doutora Raquel Kobashi Carinati, presidente do Sindicato dos Delegados de São Paulo. Muito obrigado por atender o nosso convite. Cumprimentar o meu colega de trabalho, o senhor João Batista Rebouças da Silva, o presidente do Sindicato dos Investigadores. Sempre que posso, estou lá perturbando ele, pedindo informações. Também entregamos aqui uma sala de prata ao CIPESP no meu mandato anterior. Cumprimentar o senhor João Xavier Fernandes, presidente do Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de São Paulo, também um companheiro da velha data. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no plantão do DENARC. Ajudei muito a fazer os flagrantes da noite. Ele não pode reclamar nada de mim, sempre fui investigador que ajudei. Nunca deixei o escrivão falando sozinho. Cumprimentar a senhora Luci Lima Santos, presidente da Associação dos Funcionários da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar o senhor Jarim Lopes Roseira, também militante da velha data, aguerrido, presidente da Seção Regional de São Paulo, da IPA, International Policy Association, não sei falar porque eu não fiz esse negócio aqui, associação, ok? Ok? É isso. Senhor Clóvis Roberto Pereira, eu fiz questão de convidar o senhor Clóvis, que ele é o presidente do Sindiguarda, Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos de São Paulo, porque os mesmos problemas que a Polícia Civil tem, a Polícia Militar tem, a Guarda Civil de São Paulo, a Guarda Civil Metropolitana também tem, está passando por muitas dificuldades. E aí eu falei, bom, nós fizemos o dia de valorização do policial civil, mas é o dia de valorização do guarda metropolitano, é o dia de valorização do policial militar, é o dia de valorização da polícia paulistana e da polícia paulista. Cumprimentar o doutor Eduardo Becker, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo.
Eu entendo que essa data, o dia 16 de outubro, é uma data muito forte nas nossas vidas. Eu estive lá também, eu estava lá no dia daquele bombardeio, né? E já no primeiro mandato eu quis aprovar essa data aqui, não consegui. Já na Comissão de Constituição e Justiça, eles sufocaram, mataram o projeto, né? Porque o projeto ele entra primeiro lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Se não passar lá, ele já morre ali, né? É um nat morto, né? E nesse segundo, eu presidi a Comissão de Educação de 2013 a 2016 por 4 anos. Durante os 4 anos, todos os anos eu fui reeleito presidente da Comissão de Educação. E nós éramos governo, o prefeito era o professor Fernando Haddad, e nesse segundo mandato eu passei a ser um opositor, um oposicionista, né? Porque acabou entrando João Agripino Doria na Prefeitura de São Paulo, e obviamente que a redistribuição de presidências de comissão ela foi um pouco diferente do primeiro mandato. E aí eu passei então, sendo indicado pelo PT, para compor a Comissão de Constituição e Justiça. Então eu estou já pelo 3º ano, né, na Comissão de Constituição e Justiça. E obviamente que esse projeto ele não vingou na primeira legislatura, mas eu reapresentei, porque nós estamos numa outra legislatura, então os projetos podem ser reapresentados, né? E obviamente logramos êxito, né, na linguagem policial de aprovar o dia de valorização do policial civil. Claro, eu quero que a Câmara Municipal seja a casa da Polícia Civil. Eu quero que esse salão aqui pertença à Polícia Civil. E todos os espaços que nós temos aqui, que seja da Polícia Civil, que é da comunidade, que é da população, mas também que a Polícia Civil possa se apropriar da Câmara Municipal de São Paulo. E vem de encontro que todos os anos nós podemos ter essa sessão solene e debater essas questões da Polícia Civil, coisas que às vezes a gente, talvez eu lá na situação, na condição de investigador eu não posso falar, mas aqui na tribuna, em que pese que eu também não sou um bom tribuno, porque eu sou investigador de polícia, conforme diz aqui o doutor Covino, mas foi um excelente tribuno, né? Em que pese que a gente possa então demonstrar todos esses acontecimentos, né? Buscar essa valorização, sensibilizar o governo. Então talvez eu não possa falar muito lá na situação, na viatura, trabalhando como investigador, mas na tribuna eu posso falar, né? Na tribuna a gente pode inclusive ser mais agressivo com o governo, cobrar do governo que ele não tem o comportamento que teve inclusive essa semana, que foi já objeto de pronunciamento meu lá no plenário, sobre a questão de chamar os policiais militares aposentados de vagabundos, né? E tinha os policiais militares da ativa que bateram palma, e que no futuro aqueles que bateram palma poderão ser chamados também de vagabundos. Então, eu acho que o governador ele tem que se conter. Eu fiz 1 ano e 3 meses, que foi o tempo que ele ficou na prefeitura, 1 ano e 3 meses de oposição dura, né? Não dê trégua para o governador João Doria, né? E mesmo agora nós estamos cobrando do governador João Doria as promessas dele. E aí eu peço para o Rui Falcão lá em Brasília, sobe a tribuna e fale da Polícia de São Paulo, fale das promessas não cumpridas, cobre, porque se eu convidei os 94 deputados estaduais para estarem aqui. Veio um representante do Coronel Telhado, né? Está aqui, que eu agradeço a presença e mando um forte abraço para ele. Mas os deputados lá na Assembleia Legislativa, eles têm que pressionar o governo, porque quem está trabalhando, está aqui os representantes, os classistas, os representantes das associações, dos sindicatos, esses cobram diuturnamente. Eu acompanho o trabalho deles, eles cobram, mas muitas vezes, conforme disse o doutor Covino, o policial está no plantão, está trabalhando lá no plantão, né? Está em diligência, está fazendo uma campanha, ele não tem como estar aqui, ele não tem como estar numa manifestação. Muitas vezes se chama as manifestações, não aparecem tanta gente, né? Não aparece tanta gente. Então, se junta lá os deputados lá na Assembleia Legislativa, cobrando o governo, tem que cobrar duro, não pode alisar. O governo não se alisa, o governo se cobra, se bate de frente.
aí o governo recua. Se você ficar dizendo amém para o governo, ele pisa em cima de você. Seja situação ou seja oposição, eles não querem saber, porque formam um núcleo ali em torno do governo, formam um núcleo que blinda o governo, e aquele núcleo às vezes nem deixa, muitas vezes, você se aproximar do governo, do governador, do prefeito. Eu vivi isso aqui, eu vivo isso aqui hoje, eu vejo aqui a situação, os vereadores de situação, nem todos têm um tratamento adequado que se deve ter, nem todos. Muitos têm dificuldade, muitas vezes pedem para a gente endurecer, para o governo resolver as demandas deles. Então, os deputados, se eles não entenderem isso, ainda mais agora que tem muitos deputados novos, se eles não entenderem que governo você tem que pressionar o tempo todo, você tem que tensionar o tempo todo, o governo só faz aquilo que ele quer, o que aquele núcleo que está em torno dele, que o núcleo de interesses quer. Né? Eu vivi isso na situação e vivo isso na oposição. Né? Aliás, para mim é uma rica experiência de ter sido governista e agora de ser opositor. É uma rica experiência. Eu pensei que eu não me ia adaptar muito na oposição, mas eu acho que eu sou muito bom na oposição. Eu acho, olha, eu tenho 27 representações no Ministério Público na Justiça contra o João Agripino Dória. Tem uma ação contra ele de cassação da Justiça Eleitoral que eu dei causa. Isso para mim não sei se ele vai ser cassado, mas é gratificante para mim saber que aquela demanda que eu levei ao Ministério Público Eleitoral, realmente ela tem um peso e está sendo cobrado do governo, e ele está tendo que se explicar. Ele está tendo que se explicar por que gastou tanto dinheiro em publicidade no ano eleitoral, quando a lei diz que só pode gastar até a média dos últimos 3 anos. A média dos últimos 3 anos era cerca de 32 milhões, ele gastou 78 milhões. No mês de dezembro de 2017, antes do ano eleitoral, ele lançou o programa Asfalto Novo, gastou 11 milhões e meio de asfalto e 14 milhões e meio de propaganda. Propaganda na televisão, propaganda nos aeroportos, aeroporto de Cumbica, aeroporto de Congonhas, propaganda em jornal de bairro lá em Barueri, Diadema, quando ele era prefeito de São Paulo, e não de Diadema e não de Barueri. Né? Então, isso demonstrou que o meu trabalho de oposição está correto, está no caminho certo, e é uma escola para os deputados. É uma escola para tensionar, para pressionar e cobrar. Então, os deputados eles têm que cobrar. Os deputados representam o povo, representam os policiais. Quem representa os policiais? Os deputados. Por que elege deputados? Para eles falarem em nosso nome. Por que elege vereador? Para falar em nosso nome. Então, os deputados eles têm que ter chamado a pressionar o governo para garantir que aquela promessa que ele diz de valorização dos policiais realmente seja concretizada. Porque senão fica falando, e o tempo está passando. E o tempo está passando. Nós não vivemos de fala e nem de promessa. Nós vivemos de resultados. E nós queremos o resultado prático. Nós queremos que se cumpra aquilo que se falou na campanha eleitoral e que está se falando. É essa cobrança. É essa cobrança. Nós queremos a valorização do policial civil. O policial civil ele é muito maltratado. É muito maltratado. Eu já puxei plantões aí de 24 horas e muitas vezes a rendição não chegava e ficava 30 horas trabalhando. E eu fiz um discurso ontem aqui no plenário para os vereadores, que tem vereador aqui que fica falando mal de funcionário público, para eles pararem com isso, para respeitar os funcionários públicos. Os policiais são funcionários públicos, os trabalhadores da prefeitura, os funcionários aqui da Câmara Municipal, eles têm que ser respeitados. Respeitados. Vejam vocês, e nós temos um problema no Estado, temos um problema na prefeitura, a questão do teto. O teto da prefeitura é o salário do prefeito. O teto do Estado é o salário do governador. Aí o governador que não precisa de dinheiro, porque ele é rico, então ele não aumenta o salário dele. Ele não precisa, ele mora numa casa de 46 milhões de reais, paga 270 mil de IPTU. Então ele não precisa de dinheiro, não precisa de salário, por isso que ele faz aquele cheque, vai lá na entidade e dá, mas ele recebe.
Aí ele fala, não aumento o meu salário porque é impopular, é uma medida impopular. Logo, quem estiver próximo do teto do governador não tem aumento nenhum, porque a hora que chega você faz um corte. Só que o caso de São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que tem um teto de R$24 mil bruto, líquido dá bem menos do que isso, né? A pessoa, o funcionário deve receber aí, sei lá, 18 mil reais, está congelado desde 2011. Desde 2011 que o prefeito não manda um projeto para aumentar o salário dele, para aumentar o subsídio, né? Obviamente que quem está, os funcionários da prefeitura, que está nessa condição, auditores, aqueles que têm um salário melhor, também não pode ter aumento, porque tem que seguir o teto do prefeito. Mesmo assim, se a gente for somar a inflação de 2011 até agora, 2019, estamos cerca de 60% de inflação. Logo que 18 mil em 2011 era um valor, era um dinheiro. Em 2019 já não é o mesmo dinheiro. Quem comprou um apartamento está pagando uma prestação. Quem paga um aluguel, pagava 3 mil reais de aluguel, agora paga 5, 6, mas o salário dele continua o mesmo. E fica nessa hipocrisia do governo que não dá o reajuste inflacionário, não é aumento de salário. Não se trata de aumento, é a inflação. Ora, eles repassam a inflação para tudo. Os impostos, é cobrado a inflação, gente. Pelo menos aqui na cidade, eles aplicam lá aquela inflação. Por que não dá para o servidor? Por que não transfere para o servidor? Aí eles ficam fazendo um ajuste fiscal às custas do servidor. O que acontece na Prefeitura de São Paulo, no governo, é um ajuste fiscal. É um ajuste fiscal com a não contratação de servidores. Eles não contratam os servidores, logo, tem que trabalhar por 2, 3, 4, porque ele não contrata servidor. Eles não aumentam o salário, eles não corrigem pela inflação o salário do servidor. E, obviamente, que isso dá um ajuste fiscal, porque ele vai ter um caixa que ele vai investir naquilo que ele quer, investir menos no servidor. Aí fica fazendo monotrilho, 30 anos construindo monotrilho, uma obra que não acaba nunca. Linha de metrô que leva 20 anos, 30 anos, rodoanel que leva 200 anos para fazer. Por que isso? Por que isso? Né? São perguntas que precisam de respostas. São perguntas que precisam de resposta. Então, nós temos que, sim, todo ano chegar aqui, sentar, chamar a polícia para dentro da Câmara, levar a polícia para a Assembleia Legislativa. Eu acho que lá na Assembleia também pode fazer esse dia estadual, incentivar os deputados a apresentar esse projeto lá também, né? E todos os anos chamar para a conversa e falar, governo, cumpra o seu papel, faça a lição de casa, valorize os policiais. Os policiais, eles não podem ficar aí se matando de fazer bicos. Foi falado aqui a questão do suicídio, é epidêmico na Polícia Civil. O doutor Covino está trabalhando, tem um trabalho nessa questão a Associação dos Delegados, Sindicatos Delegados, inclusive teve um programa aqui na TV Câmara a respeito do número de suicídios na Polícia Civil, na Polícia Militar, mas ele é maior na Polícia Civil. Maior porque está sobrecarregando os policiais. O delegado às vezes tem que responder por 2, 3 cidades. Percebe? Então, eu não contrato o delegado e ele tem que trabalhar por 3, 4. Não pode isso, gente. Não pode. Então, faltam 10 mil policiais, 10 mil vagas em aberto. Então, ele tem que contratar os funcionários para dar condições, dar salário digno para o policial se dedicar exclusivamente à polícia. Nós queremos um policial muito bem pago, muito bem valorizado e com dedicação exclusiva à polícia. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que cobrar do governo. Olha, o policial fazer bico, ele vai ficar estressado. Imagina um policial que deixa um plantão de 12 horas e depois já vai fazer um bico. Como que ele atende o cidadão? É difícil dar um atendimento, que pese que ainda atende muito bem a população, mas o trabalhador da segurança trabalhando 24 horas, 36 horas, é inconcebível isso. E por isso que há essa pressão toda, esse estresse todo, essa dificuldade que se tem. Então nós queremos que o governo faça isso. Olha, vai pagar bem o policial e vai contratar mais policiais, para que ele não trabalhe por 2, 3 ou 4. A valorização, ela é o reconhecimento do trabalho da polícia, ela é a valorização financeira,
porque o policial não pode se corromper, ele é cobrado, ele é muito cobrado, né? Então, se ele é muito cobrado, o Estado tem que dar a contrapartida. E nós, a sociedade, os deputados, que representam a população, nós temos que cobrar que o governo cumpra o seu papel, que faça a lição de casa e que realmente dê a devida valorização a toda a polícia de São Paulo, mas exclusivamente aqui, nesse dia, o dia de valorização da polícia, do policial civil, a valorização cobrada aos nossos policiais civis. É isso que eu tenho para dizer, agradecer a presença de todos e vamos em frente, vamos seguir juntos, lutando por um Estado ainda melhor. Muito obrigado.